Fala pessoal, hoje eu tenho o prazer imenso de receber uma pessoa que vai falar da maior dor de todo empresário, é a mente. A gente passa dia, passa a noite, a gente vive acordado, estressado, não sabe o que fazer, e ele é especialista em psicologia, em ansiedade, hipnose clínica. O nome dele é Dr. Jefferson Silva. Bem-vindo, doutor. Como é que você tá? Tudo bem? Eu que agradeço, eu tô ótimo. É uma honra participar do podcast. Queria parabenizar pelo trabalho, né? E falar um pouco da psicologia, que é a minha área, né? E aí, de alguma forma, trazer algum tipo de ganho aí para o conhecimento do público. Legal. Doutor, vamos lá. Fala para mim aí, como é que foi que você decidiu entrar nessa área de psicologia, de entender a mente? O que te levou a entender a mente das pessoas, né? Conta aí pra gente, porque geralmente o psicólogo, a gente tem a impressão que a maioria é meio biruta, que como é que, pô, um cara, eu pelo menos conheci alguns, né? E no seu caso, você, além da psicologia, você tem a questão da hipnose, tem tudo isso. O que te levou a entrar nessa área? Conta aí pro pessoal. Vamos lá, eu vou tentar resumir aqui, né? A gente precisa fazer um parêntese que é importante. A gente tem um estereótipo você vê em filmes, novelas, do psicólogo, do psiquiatra, alguém com algum tipo de desequilíbrio. E na verdade, ela é mais uma imposição assim, cultural que a gente consegue... mística, na verdade, mágica do cinema, dos filmes, dos livros, do que na prática. O psicólogo é um sujeito, é um trabalhador como qualquer outro. Então, a gente tende a achar que tem alguma coisa diferente, mas não é. É um trabalhador como qualquer outro. Eu entrei na psicologia por causa da hipnose. E assim, vamos voltar lá, 2010, era professor do Senai. Eu tinha uma empresa de engenharia térmica, trabalho de aquecimento, refrigeração. Então eu dava aula no Senai, trabalhava na empresa, então era uma carga dupla. E eu tive um quadro ali que hoje eu entendo como um burnout, um estresse muito grande, ansiedade muito grande. Você mesmo? Sim. E aí essa carga era tão alta que eu comecei a perder o sentido. Eu comecei a falar, para que isso? Eu financeiramente até estava estável, estava bem, mas eu não me sentia realizado. Então, foi arrastando, 2011, 2012, 2013 eu larguei a escola, então eu parei de dar aula, fiquei só na empresa, mas essa sensação me persistia, então eu sentia que algo estava errado. Quando chegou 2015, 2016, eu comecei a buscar, comecei a ler. Então, eu sempre fui um pouco meio autodidata, né? Então, me interessava por alguma matéria, buscava livros, eu falava, vou ler. Não tinha tanto curso como é hoje, vídeo que a gente tem disponível. Tem acesso a tanta informação na internet. Então, eu cresci vendo as coisas, vou lá na biblioteca pesquisar ou comprar algum livro a respeito. E aí comecei sempre fui fazendo coisas diferentes. Eu me interessei por um assunto, ia pesquisar. E aí, por um acaso, eu estava vendo sobre hipnose, voltada para o estresse ali, voltada para a ansiedade. E falei, cara, acho que isso aí é mentira, acho que isso aí não existe, né? Então, você vê na TV, você fala, esse cara tá fingindo, isso não acontece, né, meu? Não, você pensa que é combinado, você fala assim, olha, eu vejo num palco assim, se fosse verdade, as pessoas, todas elas estariam vivendo, você usava hipnose e todo mundo resolvia os problemas da vida. Falei, isso não pode ser verdade. E aí comecei a ler, e aí você via os livros sérios, né? Falei, não, de fato existe. E aí eu falei, não basta, eu vou começar a estudar. E aí eu comecei a fazer cursos de hipnose. Essa hipnose que a gente chama de hipnose de entretenimento, tipo, que você vê nos palcos. Você vê lá o Pyong, por exemplo. Isso, exatamente. Ele é uma referência nessa área aí de hipnose. Exatamente. Nesse sentido, né? Exatamente, a hipnose de entretenimento, essa que a gente vê na TV. Então, comecei a praticar isso. E quando eu fiz isso, trouxe para casa isso, eu falei, olha, vou fazer, entendi os mecanismos, vou fazer. E aí eu vi acontecendo, eu falei, eita,
Virou aquela chave. Funciona. Por quê? Não sei, mas funciona. E aí, como um grande compulsivo que sou, comecei a fazer cursos e cursos e cursos, aí voltado para hipnose, mas fora do contexto ali. Eu diria para você que era mais uma fuga, mais um escape ali, tipo, da situação que eu tava. Então, eu tenho essa coisa de procurar trabalhar e fazer coisas diferentes ali para meio que fugir da questão do problema. Legal. E aí, eu tô lá trabalhando com hipnose, aí eu me dei conta de que tinha uma área específica da hipnose que é chamada de hipnose clínica, que é, pô, se uma ideia pode fazer uma pessoa acreditar que o ídolo dela, o Michael Jackson, ou acreditar que ela tá num outro ambiente, o que uma ideia pode fazer com alguém que tem um transtorno de ansiedade, que tem um quadro, ou que tem uma memória traumática, que tem alguma coisa que precisa de resolução. E aí foi essa chavinha. Eu falei, Você usou uma dor sua para poder desenvolver uma área, se aprofundar nela e, inclusive, empreender, né? Na verdade, assim, isso é pré, né? Ali eu me dei conta, na verdade, ali eu só descobri que, assim, se a hipnose faz isso no entretenimento, o que ela poderia fazer com a saúde? E aí eu olhei para mim mesmo. Então, a ideia é, eu preciso melhorar, eu preciso tirar essa angústia, essa sensação. E nesse período, várias coisas aconteceram, coisas pessoais na minha vida, então a sensação foi sempre piorando. E eu continuei estudando, e aí eu fiz primeiro curso, segundo curso, terceiro curso. Eu fiz, acho que em 3 anos, assim, uns 12 cursos. Gosta assim, de estudar, hein, doutor? Assim, a área da saúde você não para nunca. Mas aí, quando eu me dei conta, por exemplo, de como era a hipnose clínica, fui me especializando, eu falei, eu preciso tratar as minhas dores. E quando eu fui tratando essas dores, sempre nos cursos, fui conhecendo pessoas, colegas, e aí trabalhando isso. Então, a hipnoterapia me ajudou também. Eu comecei a pensar, eu preciso fazer isso com outras pessoas. E aí, Pensou que você podia agregar na vida de outras pessoas. Foi quando como se você tivesse experimentado uma coisa e dissesse assim, olha, é isso que eu quero fazer. Legal. E aí eu comecei, de 2016 para 2017, esse processo de transição. Eu falei assim, olha, eu não quero mais, eu saí da empresa, e aí comecei a fazer alguns projetos assim separados, né? Dizer, olha, vou fazer como se fosse freelancer, e fui migrando, durou mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, essa transição até eu alugar um espaço, começar a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu já... E geralmente as pessoas, assim, elas conhecem a hipnose depois que vão estudar psicologia. Então, eu comecei a trabalhar com a hipnoterapia e aí comecei a ver o resultado das pessoas, assim, o feedback, assim, e aquilo foi... É isso que eu quero. Isso que eu quero. Legal, cara. E aí eu falei, agora eu preciso... Aí, logicamente, eu fui estudar a psicanálise, que era uma linha que eu achava extremamente interessante. Depois fui fazer a graduação de psicologia. E depois da graduação, eu fui fazer pós-graduações. Por exemplo, fiz pós-graduação em hipnose clínica, que já era uma área que eu estudava antes. Transtorno de ansiedade, que é uma área que eu trabalho. Gosto muito da área de luto, né? Então, eu também fiz a pós-graduação em tanatologia e outras. Tanatologia, chama? Tanatologia. Tanatologia. T-A-N-A, tanatologia. E o luto, você diz, ele pode ser caracterizado de várias formas. Você tem o luto, por exemplo, poxa, perdi minha mãe, perdi um filho. Esse é um tipo de luto. Sim. No nosso caso aqui, existe alguma coisa, um luto, por exemplo. Eu tenho uma empresa há 10 anos, amo minha empresa, criei ela como um filho. De repente, por qualquer circunstância, essa empresa veio a falir. Existe um tipo de luto, vamos colocar assim, do empreendedor, da empresa, alguma coisa assim, do cara batalhar tanto por aquilo, certo momento, acabou. Morreu Sim. aquela empresa. Sim. A pessoa, existe esse momento de luto para isso também, doutor? Explica aí. Sim, é interessante a pergunta porque, assim, as pessoas acreditam, de uma forma geral, que o luto está relacionado a uma perda de alguém. Diz assim, olha, eu perdi uma pessoa, morreu, né? Eu perdi uma pessoa, então eu tô luto. Mas o luto, na verdade, ele é uma resposta a uma quebra de expectativa. Então, eu tenho uma expectativa futura. Então, imagina o seguinte, eu moro, a gente está aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo. E, por um acaso,
de uma forma, eu não posso, mas eu sou obrigado a sair da cidade porque eu preciso ir para um lugar que eu não queira, é um luto. O empresário, quando ele quebra, ele tem uma expectativa de que vai conseguir alguma coisa, de que vai ter um resultado. Que vai resolver. Quando essa expectativa é interrompida, é um luto também. Não tem uma denominação, mas é exatamente um luto. Então, o luto é uma quebra de expectativa, algo que eu estou esperando que vai acontecer. Esse algo é interrompido, então eu entro num processo de luto. E o luto é uma resposta. É uma resposta para que a gente consiga se adaptar a essa nova realidade. Ou seja, eu estou adequando a expectativa, estou criando uma nova expectativa. Então, o nome, a gente... Luto, o nome seria esse mesmo. E como que a pessoa consegue, né? Uma maneira, existe alguma técnica, alguma coisa que ele deve seguir para poder vencer, não sei se é esse o nome, esse luto, no caso do empreendedor, porque, como a gente estava falando, você se dedica horas da sua vida, tá ali, tem aquela expectativa, aquele sonho de ver o negócio evoluindo, aquela coisa crescendo, aí vai, que acho que 90% das vezes não acontece, né? Uhum. A pessoa vive esse luto. Como que ela tem essa resiliência? O que é? Existe alguma fórmula mágica ou cada um é uma maneira? Explica aí pra gente, doutor. Eu queria que existisse, mas na realidade é que não existe uma fórmula. Não existe uma regra com relação ao luto. A gente tem algumas teorias que falam de fases do luto, desenvolvimento do luto. A questão de superação do luto também ela é uma questão problemática, porque assim, a gente aprende a lidar nesse processo. Então, como é que eu vou lidar com o luto? Eu vou me reestruturar, eu vou me readaptar. E como é que eu faço essa adaptação, né? Essa readaptação? É quando eu aprendo com ela. Então, assim, se você tem uma expectativa interrompida e você não tira nenhuma lição dela, você não aprendeu com o luto. Tem que passar por outro. Você tem que sair de alguma forma mais forte. Que então, assim, a resiliência, no caso. É a resiliência que é uma característica que tem que acompanhar a gente, que tem que acompanhar, na verdade, o empreendedor, porque o empreendedor de sucesso é o cara resiliente, não é o cara que entra em luto várias vezes, porque isso é natural. Sim. O que vai determinar não é o quantas vezes ele quebra, mas quantas vezes ele continua, quantas vezes ele passa por isso. Olha que legal, hein? Então você pega, por exemplo, uma pessoa que quebrou ali, a gente está falando do empreendedor, né? A pessoa quebrou, então ele tem uma expectativa, eu quebrei, então eu sei ali uma forma, eu sei o que aconteceu. Quando ele consegue visualizar tudo isso, ele consegue separar, olha, isso aqui me fez crescer, isso aqui eu aprendi, com isso aqui eu não erro mais. Ele está se adaptando, ele está transformando esse luto numa nova forma de lidar com isso aí. Que legal, exato, hein, doutor? Pô, nunca tinha visto sobre essa ótica. Bem legal, interessante. Sim, porque é muito comum. A gente pode aplicar, logicamente, no luto como um todo. Rotina, todo dia, né? Exato, porque quantos sonhos interrompidos a gente tem? Quanta expectativa a gente tem interrompida? Vamos colocar meio que no negócio. Por exemplo, você vai lá, faz um orçamento, você fala, bom, esse aqui eu vou mudar a minha vida. Uhum. Aí o cliente vai e fecha com outro. Sim. Querendo ou não, é um luto. Um tipo de luto, um mini luto, sei lá se seria esse o nome. É complicado porque assim, a gente não pode graduar o luto do outro. Dizer assim, por exemplo... Meu luto é maior que o seu. Exato. É muito comum, eu tenho uma expressão que eu falo que é os fiscais do luto, né? É uma coisa que eu entendo, que são as pessoas que ficam determinando se o seu luto é válido, se ele está no tempo certo. Então, a pessoa perdeu um gatinho lá. O gato era muito importante na vida daquela pessoa. Aí a outra fala assim, não, a minha avó morreu. Pô, a pessoa tá chorando por causa de um gato e eu tô, minha avó aqui. Só que assim, você não pode graduar e dizer assim, olha, o luto daquela pessoa é pior ou é melhor. Então, quando a gente fala assim de luto, microluto, na verdade não existe. O que você pode pensar é intensidade diferente. Como cada um lida com isso, né? Exato. Mas assim, quando você tá falando de um negócio, por exemplo, eu tenho uma expectativa muito alta. Eu tô envolvido há muito tempo, eu gasto muita energia nesse processo. Logo, um sonho, né? Logo, se esse processo não funciona, o luto tende a ser mais doloroso. Entendi. Tende a ser mais complicado. Legal, isso. doutor. Pô, legal. Interessante. E agora me fala uma outra questão. A ansiedade, certo? Hoje a gente vive
momentos de ansiedade com picos, né? Eu entendo que você tem dia que você está mais ansioso, tem dias que você está menos. E na empresa eu acho que isso é uma coisa que ela tá ali o tempo todo. Poxa, dia 20, dia de pagar imposto, dia de pagar o funcionário. Você tá mais ansioso se você vive ali no fio da navalha. Existe também alguma questão nessa de frequência de ansiedade? Como é que a gente lida com a ansiedade no negócio, né? Como é que funciona isso? Explica pra gente aí um pouquinho. A sua pergunta é como é que o empresário, de modo geral, lida com a ansiedade? Porque a ansiedade, a gente coloca, como eu te falei, você tem momentos de ansiedade. Uhum. Como que a gente lida com essa ansiedade no dia a dia? Como eu te falei, poxa, tenho 50 mil reais de conta para pagar esse mês e tenho 20 para receber. Você, de certa maneira, você fica ansioso para resolver aquilo. Uhum. Não sei se o nome seria ansiedade também, né? Se é nervosismo, enfim. Como é que a gente lida com essa situação? Eu vou oferecer uma perspectiva diferente, porque é muito comum as pessoas falarem assim, olha, a ansiedade você tem que lidar com ela com técnicas de relaxamento, procura uma terapia, que seria você vai procurar um psicólogo, um terapeuta e vai trabalhar a sua ansiedade. Eu vou te oferecer uma perspectiva diferente. Minha especialidade é transtorno de ansiedade. Então, eu costumo dizer o seguinte, imagina que você está na sua casa, né? Uhum. Imagina que você está na sua casa ali e aí vem uma visita incômoda. Eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é boa, estou dizendo que é incômoda. E bate na sua porta. Aí você fala assim... Você não está esperando, de repente alguém bate na porta. É a vizinha do 25. A vizinha do 25 que você fala, pô, essa mulher é chata. Um exemplo, tá? Aí, o que você faz geralmente? Você quer se livrar dela rápido. Aí eu finjo que eu não tô em casa. Exato, você não quer, você finge que ela não tá lá, você não abre a porta, você não, sabe, ou se ela insiste, você abre a porta e fala, e você quer se livrar dela. Agora, imagina que essa vizinha tem algo importante a dizer para você. Ela poderia dizer o seguinte... Seja importante para ela também, né? Digamos que ela pense assim, olha, eu vim aqui te avisar que o elevador tá quebrado, para você não pegar e cuidado na hora de entrar. Ela tá tentando te trazer uma mensagem. Mas ela geralmente traz mensagens apocalípticas. E aí você tá lá, eu não quero receber isso. Agora, pensa na vizinha como ansiedade. Imagine que a ansiedade chega para você e tem algo para te dizer. A ansiedade, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, é um aspecto extremamente positivo. É uma emoção positiva. Ela tem ali um intuito positivo. Ela quer te alertar de algo. Olha, fica atento que isso é importante. Fica atento que isso é importante. E aí o convite que eu faço é, e se você parar de fechar a porta e ouvir essa ansiedade? Diz assim, olha, o elevador não está funcionando. Obrigado, quer tomar um café? Entra, tal, e se despeça dela. Então, ouça esses pequenos sinais. É a interpretação do sentimento, você diz? Porque toda vez que você tenta alguma coisa, você tenta afastar, eu tento afastar um pensamento. Se eu falar pra você, tipo, não sei se você já teve aquela percepção de eu vou pegar esqueci a chave em algum lugar. Ou melhor, você encontra uma pessoa na rua e fala o nome dessa pessoa e você começa... Quanto mais você tenta lembrar o nome daquela pessoa... Tem todos menos o dela, exato, né, cara? Exato. E aí quando a pessoa se afasta ou você pensa em outra coisa, o nome automaticamente surge ali. Certo. Então... Quando eu tento afastar a ansiedade, quando eu tento esconder ela, fingir que eu não estou em casa para fechar a porta, ela fica batendo, martelando. Ou seja, esse processo ali que eu estou tentando fazer sai pela culatra. E aí ela fica pensando. Então, o convite que eu faço é, se você fizer um convite para essas emoções, e a gente está falando da ansiedade, mas se você fizer um convite, ouvir o que ela tem a dizer, por quê? Por que eu estou ansioso? E eu falo desse aspecto positivo, isso muda o cenário. Isso muda a forma. Quando eu me sinto ansioso, eu falo assim, amanhã eu tenho uma apresentação para fazer. Amanhã eu tenho uma apresentação. Então, eu estou ansioso, por quê? Porque eu preciso controlar todos os processos, eu preciso ir bem, eu tenho um monte de expectativa, então é natural que eu me sinta ansioso. Então, a ansiedade é um aviso para você se preparar melhor. Dizer assim, estuda mais, foca mais naquelas coisas que você precisa para você ficar mais tranquilo. E aí, quando você estudou e quando você se dedicou, você fala assim, a ansiedade está aparecendo para isso.
Ah, é para isso? Agora já estudei. Aí quando ela começar a surgir de novo, você agradece, diz obrigado, ansiedade. Não preciso mais de você agora, obrigado. Obrigado por me ajudar, obrigado por me alertar da importância, mas não preciso mais. Cara, isso parece infantil, parece genuíno, mas muda o jogo. Então, o empresário, quando ele tem ansiedade de alguma coisa, ele tem que nomear, colocar no papel ali exatamente quais são as preocupações. Então, ele vai fazendo um check ali, riscando assim, fiz isso. Quando ele completar essa listinha, quando ela aparecer, ele diz obrigado. Tá resolvido já isso resolvi. aqui, tipo, como Exato. eu falei. Vamos pensar em outras coisas, Então, quando ele começa a tratar a ansiedade como um aliado, né? Eu tenho um livro sobre ansiedade, eu falo do seguinte, que a ansiedade é como um porteiro. Só que aquele porteiro brucutu, sabe? Que você fala assim, ele tá tentando te proteger, só que ele acaba te apertando, machucando. Você, calma, eu tô bem agora. Então, legal, a ansiedade, ela às vezes te machuca pelo excesso de zelo. Diz assim, fica atento. Você fala, mas eu já estudei. Não, fica atento de novo, eu já estudei. E aí a ideia, quando você trata esse porteiro como um amigo, diz assim, ele não tá contra mim, ele tá comigo. Entendi. Ei, já entendi. Obrigado. Pô, legal. Isso muda. É uma maneira de lidar com o sentimento. Então. Lógico, eu tô usando aqui uma perspectiva. É muito comum, se você perguntar para 10 psicólogos, 11 vai falar, procura terapia. Vai fazer terapia, você vai lidar com essa ansiedade, você vai aprender a trabalhar com ela. Eu tô saindo do óbvio, né? Tipo, sim, lógico que a terapia vai ajudar bastante. A terapia, em grande parte, vai te dar um conhecimento sobre ansiedade e vai te dar algumas estratégias para você gerenciar. Se você controla, por exemplo, a respiração, se você faz meditação, se você faz auto-hipnose, automaticamente você vai diminuir o nível de ansiedade. A própria hipnose, ela é um processo contrário à ansiedade. Então, a ansiedade, eu tenho uma tensão, um alerta, e a hipnose é um estado de relaxamento. Então, se eu faço mindfulness, se eu faço meditação, se eu faço hipnose, por exemplo. Se eu pratico esporte. Exato. Tem várias válvulas de escape nesse caminho. Sim. Vai depender, por exemplo, do tipo de esporte, a forma como que a pessoa lida, se for uma questão, eu trabalho com um jogador de futebol, por exemplo, o nível de estresse é altíssimo. Né? Sim, mesmo praticando esporte. 50 mil pessoas no estádio gritando seu nome, numa expectativa de você ir lá e fazer o gol. O Neymar aí esperando pra ir pra Copa. Pois é. Deve estar ansioso, cara. Nossa Senhora. E aí, por exemplo, como é que... Vamos pensar na perspectiva. Isso é interessante do Neymar. Como é que o Neymar vai fazer a parte dele? Ele tá ansioso por quê? Porque o sonho dele é ir pra Copa. Ele pode não ir pra Copa. Né? Então, assim, e aí ele tá naquele processo de dizer assim, será que eu vou? Então, ele fica imaginando cenários em que ele tá lá e que não tá lá. Então, quando ele pensa assim, eu posso interromper um sonho. A grande sacada é entender que, assim, quando eu penso, por que eu tô ansioso? Porque eu preciso ir pra Copa. Como é que eu preciso ir pra Copa? Eu preciso jogar bem, eu preciso treinar bem. Essa é a parte dele. Se ele fizer tudo isso, ele vai pra Copa. Se ele fizer, a parte dele. O resto não depende dele. Ainda que ele faça... Veja, depende de outras pessoas, e aí pode aplicar também na questão do empreendedor. Ainda que você faça a sua parte, tem coisas que não dependem de você. Digamos, eu não sei, né? Eu tô meio por fora de jogos de futebol. Eu torço pro São Paulo. Eu tenho vergonha de falar torço pro São Paulo, porque acabou de ser eliminado, né? Então, eu não sabia. Eu assisti o São Paulo na época do Raí, era Raí, Miller, então acho que faz um tempinho, né? Faz tempo que você não assiste TV então, hein, meu? Pois é. Então, assim, o Neymar, ele pode não ir pra Copa, ele pode fazer todas as coisas, simplesmente o técnico da seleção brasileira fala assim, não vou com a cara não dele. É suficiente. Entendi. E aí, como é que ele vai lidar com a ansiedade? É dizer assim, eu vou me atentar àquilo que depende de mim. Então, o que depende? Trabalhar bastante, treinar bastante, me dedicar, não me machucar, não me envolver em polêmicas. Então, assim, é a parte dele. O resto não depende dele. E aí, quando ele faz isso, ele fala assim, ansiedade, beleza, já entendi, não preciso mais. Aí não vai sair machucado, se caso... Ele não consiga, não seja convocado, falar, eu fiz minha parte, o cara não me chamou por N motivo. E aí, entra naquele... Olha como as coisas são interligadas. Aí ele entra, o técnico não chama, processo de luto. Aí... Um sonho interrompido, uma expectativa interrompida. Isso tudo se aplica no empreendedorismo, né, cara? Lógico, e como é que, por exemplo, ele vai aprender? Porque imagina, para ele, assim, o Neymar, na idade dele, é a última Copa.
Como é que ele vai tirar um aprendizado? Porque o aprendizado, às vezes, é irreversível. Às vezes, o resultado do luto é irreversível, como uma morte. A Copa é a última. Então, assim, ele pode... Talvez seja a última chance É dele. a última chance dele. Então, ele pode aprender, dizer assim, olha, eu errei nisso, eu me envolvi em polêmica, eu treinei pouco, eu fiz tal coisa. Mas ainda assim, ele não vai recuperar, ele não vai conseguir uma outra Copa. Sim. E aí, como é que se rearranja nesse luto? É você descobrir novas formas. É você descobrir uma nova versão sua mesmo. É dizer assim... Tipo, mudar de esporte, vou jogar a Copa dos veteranos. De esporte, de sentido, dar sentido com outras coisas, com outras afazeres, incluir outras pessoas. Então, é uma forma de rearranjar. É assim, por que eu acordo? Por que eu continuo acordando? Por que eu continuo com vontade de viver? Então, assim, é essa a ideia. Legal, cara. Interessante, hein, Jefferson? E agora me fala uma coisa. Dentro desse tema, né, de ansiedade, de tudo isso... você explicou muito bem pra gente de como você lida com isso, certo? Só que até você chegar nesse ponto de saber como lidar com isso, você perde o sono, chega em casa putaço, tem cara que vai lá e bate na mulher. Nossa. Entendeu? O cara passa e se desconta na bebida, num vício, na comida, enfim, várias outras situações. Até ele chegar nesse ponto... dele saber lidar com essa ansiedade ou com essa frustração, com essa preocupação toda. Existe algum método, alguma coisa, tanto na hipnose ou como na terapia, que a gente pode estar agregando aí pro empreendedor, pro cara que tá naquela luta todo dia, matando um leão por dia, vendendo almoço para comer a janta. Existe alguma coisa que dá para ser feito? Você tem algum conselho, alguma coisa nesse sentido para falar pro pessoal? Eu tenho um conselho, mas talvez não seja um conselho que você está esperando ouvir. Porque assim, você vai perceber que não tem respostas fáceis para nada, não tem coisas diretas assim, ó, faça isso que o resultado será isso. Tem algumas coisas que a gente pode, com a experiência, apontar para certos caminhos. Agora, como a pessoa vai trilhar aquele caminho é muito difícil. Como ela lida, né? Como, assim, para pelo menos melhorar essa questão, até ele chegar no entendimento, como você falou. Primeiro, aí eu vou ter que voltar para o clichê, que é a questão da psicoterapia. A psicoterapia, ela te possibilita a você entender, porque assim, quando você pensa no empresário, de modo geral, o empresário busca sucesso. Quando eu falo sucesso, aí a gente precisa diferenciar o que é sucesso. Talvez o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Sim. Então, talvez para um empresário... relativo sucesso. Né? Talvez para um empresário, sucesso é poder ir no balé da filha, buscar ter a flexibilidade para assistir o jogo de futebol do filho. Talvez para o outro é ter um patrimônio para ter renda para os filhos e para os netos. E assim, cada pessoa é diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é sucesso para mim. Tá. Então, porque senão você começa a mirar no outro e começa a pensar assim, eu tenho a possibilidade de ver meus filhos crescerem, eu tenho a possibilidade de participar da janta em casa, de chegar no horário, de fazer as coisas que a gente gosta. Isso é um sucesso, né? Isso é riqueza para muita gente. Exato, isso pode ser uma forma. Isso faz com que a pessoa pare de se cobrar, porque ela começa a olhar para o vizinho e fala assim, ó, o vizinho tem um helicóptero, o vizinho tem um carro assim, o vizinho tem não sei o quê, e aí você começa a olhar e esquece do seu sucesso em casa. E diz assim, eu tô dentro daquilo que eu espero, eu tô fazendo aquilo. Então você para de cobrar por coisas que não são expectativa sua, que você importa do outro. Então, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Aquele ditado, né? A gente tende a olhar isso porque a gente importa muito dos desejos do outro. Então, eu olho para o outro... comparativo, né? E eu começo a imaginar o que o outro gostaria que eu tivesse. Então, assim, eu tenho um carro, não porque eu gosto daquele carro, mas eu acho que o vizinho ali gostaria, eu acho que o outro... O meu é melhor que o do vizinho. Exato, é como se fosse uma comparação, mas para quê? E aí você... Então, assim, é muito importante, primeiro de tudo, você ter essa percepção. Sim. É muito fácil? Não. Por isso que normalmente exige terapia, que é a ideia de você tentar entender... Veja, não existe nenhuma forma concreta e 100% eficaz de você separar os seus desejos do outro. Quando você fala assim... meu sonho era ter um podcast. Você fala assim, meu sonho é ter um podcast. Eu vou dizer, Diogo, esse desejo não é genuinamente seu. Aí você vai falar, como?
vai ter influência do outro, porque o outro influencia a nossa vida. Sim, você se Então, espelha ali no que eu os outros estão fazendo. eu sou também um espelho, também sou uma parte do outro. Então, é uma mistura. O quanto isso o quanto esse desejo é do outro, é que é difícil de você descobrir. Tá. E aí, com a terapia, você vai diminuindo essa ideia assim, quanto menos eu tenho esse desejo, quanto menos for o desejo do outro e mais meu, mais autêntico é a minha vida. Então, ponto 1, vida autêntica. Buscar uma vida autêntica, genuína. Porque às vezes a pessoa fica escondida em desejos dela, às vezes ela fica escondida em situações em que ela não gostaria de estar para agradar os pais, para agradar o vizinho, para agradar os familiares, para agradar o marido, para agradar o filho. Muita gente às vezes deixa de seguir uma carreira porque o pai tem uma empresa e o filho tem que tocar. Isso acontece, não sei em outras áreas, mas assim, eu vejo com muita frequência, medicina e direito. É muito comum, escritórios de direito de sucesso, o filho quase que não tem opção. Você vai ser advogado. Médico, a mesma coisa. E aí, às vezes, o cara fala, cara, não é isso que eu queria. Eu faço uma trajetória que eu estava falando da minha vida, essa migração que eu fiz, financeiramente era muito mais vantajoso para mim continuar na engenharia térmica, continuar ali nos sistemas de aquecimento, refrigeração. Então foi um pouco dolorido porque é uma nova realidade que se apresenta. Você vive de uma maneira mais humilde. Mas assim, de qualidade de vida, puxa, nem se compara. Então assim, eu me encontrei e não foi a questão financeira. Ainda que eu ainda lute para que um dia chegue próximo daquele patamar. Mas às vezes a gente tem que repensar essas coisas. Tipo, foi o que você falou, a sua riqueza, no caso, é o que você falou, tá em casa e reformar o quarto da filha. São essas coisas que fazem com que você se sinta vivo. Você fala assim, eu gosto disso, me sinto bem fazendo isso. E olha para sua vida como um todo, você que está assistindo, olha para sua vida como um todo, pensa assim, quantas decisões eu tomei, até o momento que eu tô hoje aqui, quantas foram minhas de verdade? Quantas decisões eu tomei e quantas foram verdadeiras, tipo, sem depender do outro? Você vai ver que muitas vezes você faz coisas por causa de outras pessoas, não por desejos. Então, quando a gente tá falando... Pra refletir, hein, pessoal? Essa eu quase chorei nessa. Só pra gente não fugir do tema lá, você tava falando assim, como é que vai chegar nesse processo, como é que você vai lidar até você descobrir com isso? Você tem que encontrar a sua forma de lidar com esse... Cada um tem uma maneira, não existe aquela cartilha. Uma coisa eu te falo, quanto mais genuína e autêntica a sua vida, mais fácil é lidar. E aí eu sou diferente da maioria da... É muito comum, vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu fico pensando nas coisas assim, as coisas que eu vejo, clientes, conversas e tal, histórias, aí eu penso o seguinte, imagina que um sujeito, o sonho dele era surfar. Então, o sonho dele era surfar. Ele falou, eu queria surfar. Só que ele pesa 180 quilos. Eu não ia dizer isso. Eu ia dizer assim, que financeiramente para ele gosta de comer um bom risoto, ele gosta de comer uma carne nobre, ele gosta da vida ali luxuosa. Ele fala assim, ele trabalha num escritório e se eu viver surfando, eu não consigo ter esses dois mundos que eu gosto. Como é que esse cara faz? Tipo assim, a maioria das pessoas fala, você ama isso? Larga tudo e vai viver do que você quer. Eu penso diferente. A vida real é um pouco mais complexa. Com certeza. Então assim, quando não é possível largar o que você está fazendo e viver do que você sonha, tenta o meio termo. Então, assim, vai surfar de sábado e domingo. Usa o seu trabalho para financiar os seus sonhos. Até o momento que você não precisar mais trabalhar. Então assim, eu gosto de surfar, então usa o seu trabalho, tira o dinheiro desse trabalho e usa para surfar lá todo domingo. Você vai começar a olhar para o seu trabalho de uma maneira diferente. Você vai começar, é de lá que me propicia surfar, fazer o meu sonho. Já muda a carga do trabalho. Aquele trabalho que você fala, odeio esse trabalho, você fala assim, não, esse trabalho é o que dá o meu sonho ali, o que eu gosto de fazer. Então, você acaba Então, se não tem, faz esse meio tempo. Legal. Então, essa é uma outra forma de você olhar assim, o que te apetece, o que te move, né? O que te faz, assim, perder aqueles... Quando você tá fazendo as coisas, o tempo parece que some, que você fala... Então, pensa nessas coisas, aí você usa o seu trabalho. Isso... de forma concreta, ele acaba te afastando um pouco da ansiedade. E aí, agora para fechar, de modo geral, uma dica que eu poderia dar
Pesquisa sobre hipnose, tem áudios de auto-hipnose, meditação, mindfulness, são técnicas de relaxamento que é muito bom. Então, técnicas de respiração e relaxamento, necessariamente, ela vai te ajudar de alguma forma, pode ser intensidade menor ou maior, mas ela vai te ajudar e ela é contrária à situação da ansiedade. Vou dar um exemplo. Então, a gente fechou um laço aí, acho que deu... Ficou bem legal. Bem esclarecido, né? Tudo que a gente perguntou sobre esse tema de ansiedade no empreendedorismo. Então, vamos exemplificar aqui. Hoje, dia 20, tenho que pagar o ICMS da empresa, 9 horas da manhã, falta 10 mil reais, preciso resolver aquilo, não adianta eu ficar batendo, puta, preciso dos 10 mil, preciso dos 10 mil, preciso dos 10 mil. Não, respira. Bom, eu fiz tudo. Peraí, vou usar na prática. Deixa eu ver aqui 10 orçamentos que eu fiz aí durante o mês e ainda não fecharam. Deixa eu ver se eu ligo para alguém aí, consigo bater esses 10 pau que tá me faltando e conseguir atingir minha meta. Seria mais ou menos nesse sentido a maneira de lidar no empreendedorismo, no negócio, com uma dificuldade que traz ansiedade? Seria isso? Sim, mas nesse seu exemplo tem uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que tem um exemplo mais prático, que a ideia é a seguinte. Digamos que nem você falou, eu preciso pagar o imposto, eu preciso de 10 mil reais agora. A gente tende naturalmente a se concentrar nos problemas. Não então, uma assim, solução. Exato. Então, assim, quando eu penso assim, eu tô devendo 10 mil de imposto, tô devendo 10 mil de imposto, a gente tende a martelar isso. O cérebro, ele funciona de uma forma em que você alimenta ele e ele tenta economizar energia, ele tenta buscar atalhos. Então, quando você fala para o cérebro, você fica repetindo mentalmente, eu tenho que pagar o imposto, eu tô com uma dívida, eu tenho que pagar 10 mil, eu tenho que pagar 10 mil. O cérebro ele não tem nenhuma referência disso. Ele enxerga um problema. Um problema vai te causar estresse e extrema ansiedade. Por quê? Porque não tem solução. Olha, ele vai falar, fica atento, você precisa pagar 10 mil. Tá. Como que eu pago esses 10 pau aí? Isso é um problema. Então, a ideia é, eu preciso 10 mil reais de dinheiro. Aí você vai escrever, como é que eu consigo 10 mil reais? Eu consigo um empréstimo, juros baixos, eu consigo com agiota, eu consigo... Esquece a agiota, pelo amor de Deus. Eu conheço a agiota bom, evangélico, viu? Ai, meu Deus. Então, você vai colocar, listar, dizendo, pô, eu tenho uns clientes, aí você entra naquela situação, para não conseguir, eu tenho uns clientes que eu não entro em contato há muito tempo, que eu tenho um monte de lead frio lá. Posso disparar um e-mail em massa para esses leads aqui, oferecendo alguma coisa. Então, quando você muda a ideia, eu tô focando agora em solução, em como é que eu vou fazer isso. Então, você vai gastar porque você tende a gastar energia numa coisa, num problema, e fica martelando esse problema, mas que não tem solução. Sim. Quando eu viro e penso assim, olha, eu tô focado agora em resolver esse problema. Então, vou resolver esse problema, o seu cérebro vai começando a procurar coisas, vai procurar pontos em que, para você ganhar dinheiro. Então, basicamente, você está treinando. Aí você fala, nossa, isso é muito místico. Eu não sou nada místico. Nada. Eu sou extremamente... Você não tem nada disso. Não, as pessoas quando vai na minha clínica lá, né, pensa que vai encontrar um cara de turbante com incenso, né? E eu sou um neurocientista, né? Pô, vamos marcar o dia que eu for lá, você, por favor, use um turbante. Tá bom? Não, então, acho que decepciona às vezes a pessoa, porque ela tá procurando uma coisa mais mística, assim, e eu sou extremamente cético com relação a isso. Então, a minha ideia é sempre buscar na neurociência alguma explicação. Legal. Então, assim, quando eu falo isso, não é a questão mística. Pensa assim, você compra um carro. Você fala, eu comprei um... Fala o número, eu sou péssimo de carro. Uma Mercedes. Comprou uma Mercedes. Você nunca vai ver tanta Mercedes na sua vida. Você começa a prestar atenção Porque naquilo. você presta atenção naquilo, você, de alguma forma, fala para o seu cérebro, isso aqui é relevante. E aí ele começa a criar pistas. Então, se eu falar assim para você, olha, eu quero encontrar formas de ganhar dinheiro. Então, eu estou fazendo lista, o cérebro vai começar a associar, entre os neurônios lá, situações em que você ganhou dinheiro de alguma forma e vai tentar antecipar isso, criando atalho para te mostrar opções disso. Então, por isso, as pessoas pensam que o mundo quântico, não, eu tô mandando energia aqui, vai vir dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você se concentra na resolução de problemas, o seu cérebro vai te ajudar nessa situação. Ele vai procurar isso. É aquele negócio, né? Se você está rodeado de pessoas positivas, vamos colocar o que o pessoal usa muito, né?
você tá ali do lado daquele cara dentro da sua empresa só reclamando o tempo inteiro e só te trazendo problema, te trazendo BO, vai só te afastar da resolução. A gente tem a questão que muita gente tem essa ideia de uma energia, né? Uhum. E aí, como neurocientista, eu não posso falar sobre isso, mas o que eu sinto é que acontece, o clima, você percebe, fica pesado mesmo. Mas, de modo prático, essa pessoa que fica praguejando, reclamando, o cérebro dela tá pensando no problema. E ela acaba transmitindo isso pro próximo. E aí, e o outro, como referência, vai funcionando como uma cadeia ali, né? Tipo, vai todo mundo pensando no problema. Então, tá todo mundo sentando numa mesa pensando num problema. Porra, e o que acontece? legal, Nada. Cara. Ó, dica do Dr. Jefferson, gente. Se tiver numa reunião, dentro da sua empresa, pega essa, anota, hein? Pense na solução, esquece o problema, tá? Pense em como resolver esse problema. Eu acho que é muito mais fácil, menos dolorido, certo, doutor? E a pessoa vai, talvez, num momento, encontrar aí a resolução do problema dela. Nem sempre é fácil. Isso não se aplica a todas as coisas. A pessoa pode falar assim, olha, pensar no problema não necessariamente resolve o problema, mas aquilo que não tem resolução não é um problema. Olha só. Hein? Entende? Às vezes, como é que eu vou... É que nem vou voltar lá para o Neymar, né? Vou voltar pro Neymar. O Neymar tá não foi quente aí, o né? Neymar não foi pra Copa. Como é que ele resolve essa questão? Não convocou? Olha, então não é um problema dele. Ele não deve se preocupar com isso, porque já foi. Entendeu? Ele tem que se preocupar com outras coisas. Legal. Então, basicamente é isso. Eu me preparo, me conheço, faço aquilo que é possível, tento não ser mais genuíno e autêntico com as minhas escolhas e busco terapia. Então, é um pacote meio que completa ali. Vai garantir algum tipo de sucesso? Não. A vida não tem garantia. Boa. A vida não é fácil. Boa, legal, interessante, doutor. Agora me fala uma coisa, você é escritor também? Você tem alguns livros publicados? É uma daquelas coisas que eu falo, quando você pensa do surfista, eu escrever é uma coisa que eu gosto muito, muito. Então, assim, hoje eu faço a hipnoterapia, então eu trabalho com hipnose, né? E são processos geralmente mais rápidos, né? Eu trabalho com a hipnoterapia, que é o psicoterapia breve. Então, são poucas sessões. Então, transtornos de ansiedade, geralmente a gente trabalha com 4, 12 sessões ali no máximo. E se você comparar, por exemplo, tem algum tipo de psicoterapia de elaboração que às vezes dura 10 anos, 20 anos, né? Eu conheço uma senhora, acho que ela vai no psicólogo há 20 anos, mas não sei se ela não... entendeu? Tem que analisar caso a caso. Mas assim, o que eu tô dizendo é que tem... Às vezes é só pra ir pra desabafar também. Tem gente que não tem com quem desabafar, vai desabafar com o psicólogo. Também. Não sei se é a melhor coisa, o melhor cenário, mas também, existe também. O que eu tô dizendo é que tem processos que são elegíveis para psicoterapia breve e tem processos que não. A pessoa tem uma depressão profunda, não vai fazer psicoterapia breve. A pessoa tem transtorno de personalidade, transtorno de humor, a psicoterapia breve não vai ajudar muito, assim, né? Em alguns casos específicos. O transtorno de ansiedade é um pouquinho mais elegível para isso. Traumas, essas coisas que dá para você trabalhar, estresse, ansiedade. Então, a hipnose ela ajuda a potencializar isso, ela ajuda a acelerar. E eu estava falando que nesse processo, então, eu tenho pouquíssimos clientes de psicoterapia convencional. Eu chamo de convencional, nem existe esse nome, é para diferenciar. Sabe aquela pessoa... nomenclatura mesmo. Sabe aquela pessoa que procura o psicólogo, como o caso da senhora que está falando, que ela tem um processo assim, eu quero saber quem eu sou, eu quero me conhecer, eu quero aprender algumas coisas. Não dá para você fazer uma psicoterapia breve, então você vai fazendo encontros semanais. Então eu tenho... A vida inteira lá, de repente, talvez até a vida ela encontrar inteira. a resposta dela. Não sei, porque não tem um tempo. E vou... desculpa. Não, então, só para concluir que você estava falando de escritor, eu ia chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu tenho poucos clientes de psicoterapia, que eu chamo de convencional, que são esses que eu semana a semana. A maioria, 90% das pessoas que me procuram, elas nem sabem que eu sou um neuropsicólogo. Elas procuram na hipnose mesmo. Hipnoterapeuta. Então, o Jefferson, eu sou hipnoterapeuta. Então, eu trabalho com... Sua clínica, a especialidade dela é hipnoterapia. A especialidade são os transtornos de ansiedade na psicoterapia breve. Então, são tratamento de síndrome do pânico, tratamento de fobia, gagueira ansiosa, ansiedade generalizada. Então, todas essas esferas... Traumas também. Mas toda essa esfera
da ansiedade, é um processo rápido. Então, as pessoas vêm e vão muito rápido, né? Então, você faz um pacote lá de tratamento, personalizado para o caso dela, específico. E aí, me sobra muito tempo, que eu te falo que, assim, eu me sinto realizado, porque, assim, entre uma sessão e outra, eu não fico atendendo, como geralmente é comum, assim, o psicólogo atender 10 pessoas num dia. Porque quando acaba a sessão, você tem que fazer as suas anotações, você tem que escrever um assunto que você não domina, que a pessoa trouxe, você precisa estudar aquele tema, você precisa levar alguma coisa mais específica para uma supervisão. Então, você precisa olhar para aquele tema ali, tentar entender. Você tem que ter um intervalo. Então, não dá para você atender 10 pessoas num dia. Você perde a qualidade, eu acho, né? Você perde a qualidade. Então, você tem que ter a preparação antes da sessão, a preparação depois se preparar para o próximo também. Então, assim, de forma saudável, atender mais de 4 pessoas num dia é complicado. E aí, eu tenho esse tempo de eu atender as poucas pessoas, então eu tenho uma dedicação maior. Geralmente, para uma terapia, a sessão às vezes passa de 2, 3 horas, né? É muito comum. Então, eu atendo menos ainda. Então, me dedico, estudo aquilo ali, e nos intervalos eu vou escrevendo. E eu escrevo sobre, geralmente, tudo, questão de comportamento. Eu trouxe aqui para te presentear. Opa! Esse aqui é um Analisando a Ansiedade, de 2024. Ele fala analisando... Para você? Legal, cara. E esse livro... Ele é bem direcionado para o empreendedor, né? Aqui eu tô vendo um guia prático de transformação e resiliência. Ele é basicamente um manualzinho, né? Eu falei para você que eu dei aula no Senai, né? Sim. E eu acho que o Senai nunca saiu de mim. Porque, assim, tudo que eu escrevo... funciona como uma espécie de manual. Então, eu vou explicar alguma coisa. Eu falo, digamos que você fala assim, olha, fala como funciona o carro. Eu vou falar do carro, mas eu vou explicar, tipo assim, olha, o carro é feito de metal. Então, vamos falar um pouquinho do metal só para explicar esse contexto. Então, tudo eu gosto de amarrar para a pessoa entender. Então, ele é um livro que eu dividi em 2 partes. Então, tem a parte teórica, que fala assim, para quem quer saber o que é ansiedade, de acordo com a neurociência, da onde vem a ansiedade, quais são os sintomas, essas coisas teóricas da ansiedade, está na primeira parte do livro. Uhum. E digamos que você não é desse tipo de pessoas como eu, que eu quero saber o que exatamente acontece no cérebro, mecanismo de luta e fuga, eu não quero saber de nada disso, eu quero aplicar na prática. Aí a segunda metade, que são exercícios diretos para você trabalhar, controlar. É um guia, mais ou menos, isso aqui. É um guia para você... Então, a primeira parte é a psicoeducação, onde você aprende o que é ansiedade, e a segunda parte são exercícios práticos que você não precisa necessariamente ler a primeira parte. Você pode pular e ir para a parte prática e falar, então esse é um exercício de... E aí, você encontra isso aqui no Spotify, alguma... Esse tá na Amazon. Na Amazon legal. Você consegue... Então, Analisando a Ansiedade, Jefferson Silva, aí, pessoal. De 24. E aí, o ano passado... lancei esse aqui, Reaprendendo a Seguir, como eu te falei também. Sobre o luto. Eu tenho pós-graduação em tanatologia, então é uma área que eu gosto bastante. Muitas coisas pessoais também, né? E aí, esse também é seu. Esse é muito legal, né? E ele basicamente fala dessa questão do luto como um todo. E aí, você falando das expectativas, eu falo muito dessa questão de... Só que ele aplica no empreendedorismo. Se o cara ler esse livro aqui, ele vai entender um pouquinho como lidar com uma falência, como uma decepção. Diogo, talvez. Por incrível que pareça, é um livro que você não precisa passar pelo luto. É um livro assim que vai fazer você olhar para a sua própria vida hoje. Legal. Porque quando você fala de expectativa, você fala, que expectativa eu tenho? Que sonhos são meus? Então, assim, é muito interessante para você olhar para você mesmo e entender a sua vida como um todo. Tipo assim, o que o outro representa na minha vida? Que símbolo ele tem? Que tipo de identidade é a minha? Então, é uma ideia para você se conhecer ali e para você entender a sua relação com os outros. Então, tipo assim, não só a questão da outra pessoa, mas quando eu falo outro, eu tô falando do ambiente ao redor. Legal. Então, não é uma ideia de eu passei por um luto, eu preciso comprar o livro. Lógico, vai te ajudar, porque fala do tema em algum ponto lá na frente, vai fazer alguns exercícios, reflexões. Tudo que eu escrevo tem mais ou menos essa característica de falar sobre o assunto e dizer assim, olha, agora como é que a gente pode aplicar na prática? Porque hoje muita gente não quer alguma coisa mais rápida, quer uma pitada, dizer assim, eu tô com uma fibromialgia, o que eu posso fazer agora para diminuir a dor? É um tratamento longo isso aí, né? Então assim, a pessoa não, olha, eu quero aprender, nem todo mundo, eu gosto disso.
mas as pessoas não são assim. Então, tudo que eu escrevo, eu separo em partes e deixo lá uma parte no final para, olha, eu quero que você... Esse tipo de exercício você pode fazer, esse tipo de exercício é indicado, essa situação aqui acontece esse tipo de sentimento, que é a ideia de validar o luto, e dizer assim, nenhum luto pode ser negado, nenhum luto pode ser cessado. Então, lembra que eu estava falando da pessoa que tem um gatinho? Você não pode chegar na pessoa e dizer assim, olha, para de chorar, para de sofrer. Compra outro gato. Exato. E tem gente que faz isso. Tem. Então é para dizer, para a pessoa se sentir acolhida na dor que ela tem. Legal. Seja num trabalho que deu errado, seja numa proposta, seja num empreendedorismo, seja uma pessoa que ela perdeu próximo. Legal. Então acho que é um livro que serve para todas as pessoas. Legal. Agora, doutor, falando da hipnose, né? Que hipnose. É um tema que eu acho... Controverso. Não digo isso porque eu vou te dizer que eu já fiz um tratamento com hipnose e me ajudou muito com alcoolismo. Uau. Né? E para mim foi uma experiência excepcional, para mim resolveu. De que maneira, se existe alguma maneira da hipnose, do tratamento com hipnose, por exemplo, aquele cara que, porra, eu tô há 20 anos trabalhando numa empresa, mas meu sonho é ter uma ótica, por exemplo. E o cara não encontra segurança para pedir as contas ou sair da empresa, pegar um empréstimo, enfim, ir lá e montar a ótica que é o sonho dele, ou empreender, ou fazer alguma coisa. A hipnose, de alguma maneira, ela pode destravar alguma insegurança, alguma coisa que esteja impedindo daquela pessoa tomar decisões que podem mudar na vida dela para positivo ou até mesmo negativo, não sei se seria o caso, né? Mas... Sim, positivo e negativo. É interessante. A hipnose, ela é uma ferramenta. Tá. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, quando eu falo... você teve uma experiência positiva com a hipnose. Então, imagino eu que quando alguém fala de alguma coisa para você, eu tô com um problema específico, você vai falar assim, olha... A hipnose pode te ajudar. Me ajudou e você deve comentar com as outras pessoas também sobre isso. Sim, sempre falo. Sempre que eu posso, eu indico. Perfeito. É exatamente isso. A hipnose, ela é uma ferramenta. Então, quando você indicar a hipnose, quando ela for procurar a pessoa que trabalha com hipnose, não existe um padrão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a hipnoterapia não é um tipo de terapia. É um nome comercial. Então, assim... Um psicólogo que é psicanalista e faz hipnose, ele é um hipnoterapeuta. Ele segue a linha da psicanálise. Um psicólogo que é gestalt, da gestalt terapia, que faz hipnose, ele é um hipnoterapeuta também. Mas os dois são completamente diferentes. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, quando a gente fala de hipnose, a hipnose é uma ferramenta. Aí as pessoas perguntam, mas para que a hipnose? A hipnose, ela tende a potencializar e acelerar um processo, porque ela trabalha com a percepção. Então, por si só, a hipnose não resolve uma questão. Mas a hipnose, por que quando você fala assim, olha, aquela pessoa, ela tá buscando alguma coisa, ela quer pedir as contas, é que quando o cérebro não distingue o real do imaginado. Ele não tem essa diferenciação. Então, se eu disser para você assim, Diogo, quando foi... Você lembra da primeira vez que você pegou... você tem filho ou filha? Filha. Filha. Você lembra da primeira vez que você pegou sua filha no colo? Eu lembro. Lembra? Lembro, foi no nascimento dela. No nascimento. Então, se eu falar para você assim, imagina que a sua filha está no seu colo agora, e você pode fechar os olhos e se concentrar nessa situação. Quando você faz isso, automaticamente a imagem mental, ela é formada. Quando eu falo imagem, não estou dizendo só imagem, é como se... Você vai para aquele momento. Os neurônios relacionados a isso, eles se acendem. E os neurônios que acendem juntos, eles tendem a ficar juntos. Então, por exemplo, eu pensei na minha filha, tem um neurônio relacionado a isso, ao cheiro, a característica. Aí vai acendendo os neurônios que construindo aquela imagem, te levando para aquele momento de você segurando ela. Logo, o seu cérebro diz, isso está acontecendo. E aí, se você se emocionou quando segurou ela no colo, e você estiver fazendo esse exercício agora, você vai se emocionar da mesma maneira. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma linha de vertente que poderia ser trabalhada na hipnose, nesse caso específico, como seria você fazendo essa atividade? Como seria você chegando em casa? Se imagina no balcão da sua ótica, pensa com todos os detalhes. E aí o cérebro vai começando a pegar as referências que ele tem.
Ah, ele já viu um balcão? Já, traz essa imagem. Como seria chegar em casa cedo? Como seria chegar as pessoas vendo você? E aí ele começa a imaginar e pensar, o cérebro fala, isso está acontecendo. Se está acontecendo e o cérebro entende que é uma coisa positiva, lembra, o cérebro ele funciona, ele tem basicamente duas funções básicas, né? Reduzindo, né? Economizar energia e preservar o organismo. Então ele quer primeiro que você fique vivo. Não importa a forma, mesmo que você esteja todo estraçalhado, ele vai fazer com que você mantenha vivo o organismo. E a segunda é economizar energia. Então, assim, se eu mostro pro meu cérebro que essa situação é boa, ele vai começar a procurar atalhos, então você vai... Por isso que quando a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei pensando que eu queria montar meu negócio, e aí consegui... Ele vai e monta. Não é porque é mágico, é porque você começa a mostrar que aquilo é positivo. Ele tá dizendo assim, olha, o cérebro... Isso é possível na hipnose. Sim, a hipnose te propicia trabalhar com a percepção, tanto de um futuro hipotético, quanto de um passado hipotético. Então, por exemplo, imagine que a pessoa que cresceu e ouviu do pai assim, você não vai ser nada. Às vezes, o pai naquele contexto, né, eu cresci, fui criança ali no final dos anos 70, nos anos 80, então você cresce... nessa época específica, era muito rígido. Então, às vezes, eu o pai apanhava fala... todo dia da minha mãe. Então, às vezes você não vai ser nada, você não é ninguém. Às vezes você ouve essa frase e a gente tem... Falta maturidade, você não tem muito limite do que é seu e do que é do outro. E uma frase de um pai e uma mãe tem uma autoridade absurda sobre você. Sim. Você não vai ser ninguém, às vezes você carrega isso. E acaba não sendo. E aí ninguém, você acaba segurando isso, às vezes como uma forma de homenagear aquela pessoa que foi, ou às vezes uma forma de se punir. E dizer assim, eu não posso contrariar o que meu pai disse, eu não posso ser diferente daquilo. Geralmente tem um trauma dentro disso aí. E a hipnose te ajuda a você ressignificar isso também. Você pode olhar, pô, lembra aquele dia que disse, como que é a sensação? E aí você se libertar disso. E você, por exemplo, e dizer assim, agora eu posso empreender porque eu entendo aquele contexto. Não quer dizer dizendo que o pai ou a mãe é a pior pessoa do mundo, é dizer que dentro daquele contexto era o recurso que ele tinha. Porra, cara, que interessante. Comigo a hipnose aconteceu mais ou menos assim. Então, e você muda a perspectiva quando você se livra de algumas coisas. Se você está carregando uma carga tão grande na sua vida, e aí quando a hipnose te possibilita você olhar para ele e dizer assim, esse peso não é seu não, camarada. Você pode se livrar dele. Você pode fazer a sua vida a partir de agora, mudar. O jeito mais rápido de mudar é agora, nesse exato momento. E aí você pode olhar e falar assim, eu posso. Legal, eu posso. Então, assim, existem várias formas de você trabalhar, de você dentro desse contexto da hipnose, mas é uma ferramenta maravilhosa. Infelizmente, ela, assim... 90%, 95% dos psicólogos desconhecem, assim, na graduação de psicologia, você não ouve falar. Nem não ouve. Passado isso. Eu tive professores com doutorado e tudo que não fazia ideia de que o Conselho Federal de Psicologia reconhecia a hipnose. Então, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, de Fisioterapia, de dentistas, né? Caramba. Então, eu já ouvi falar de hipnose até para anestesia, né? Então, ela é muito... Na questão da medicina, ela é muito difundida no controle da dor. Então, tipo, você vai fazer um tipo de cirurgia lá no dentista e a pessoa não tem possibilidade de usar anestesia, pode utilizar a hipnose. É lógico, todas as pessoas vão experimentar a hipnose da mesma forma? Não. Cada uma tem um resultado. Eu brinco o seguinte, é como se você jogasse... As pessoas falam assim, é só 40%, 50% das pessoas elas apresentam bom resultado com a hipnose. Eu faço a mesma relação de... É como se você pegasse 10 pessoas e jogasse as 10 na piscina. E aí só 4 chega do outro lado nadando. Aí você fala assim, só 40% consegue ser hipnotizada. Não é bem assim. Como só 40% conseguem nadar. Você está desprezando que as outras podem aprender a nadar. E a hipnose é a mesma coisa. Eu diria para você que 40% das pessoas são aquelas que conseguem, que eu chamo de virtuoso, né? Alberto Deleuze lá falava essa frase, eu achava interessante, virtuoso. São aquelas pessoas que nunca experimentaram, mas de alguma forma conseguem se dar muito fácil com isso, sem treinamento. E os outros 60%? Esses precisam de treinamento.
mais intensidade, menos intensidade, vai depender. Talvez nunca um vai ser um nadador profissional, mas vai aprendendo e vai desenvolvendo Não com o vai tempo. morrer afogado. Mas não vai morrer afogado. A analogia é Tipo exatamente isso, essa. Legal. Ah, eu me perdi ou era isso mesmo a Isso pergunta? mesmo que a gente tava falando. É sobre a hipnose, se ela consegue estar... onde que ela se encaixa nessa situação de ajudar a pessoa a tomar uma determinada decisão de empreender, de fazer acontecer. Sim. Você também consegue ver dentro da terapia o cenário geral da pessoa. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida no problema que ela não consegue olhar de longe. Aí você começa seja através de questionamento socrático, ou simplesmente conversando com ela e mostrando os pontos. Olha assim, isso é importante para você, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui... E aí ela começa às vezes a falar assim, nossa, eu dou tanta importância, isso não é importante, isso não é importante. E aí por si só ela olha e fala assim, não, esse é o caminho que eu quero. Boa. Então é muito comum no processo de hipnoterapia as pessoas mudarem. Então, assim, é muito comum. Ou se larga do emprego, ou sai da casa, ou faz alguma coisa diferente, porque fala assim, eu não estou disposto, eu não quero, eu mereço mais. Porque você pensa assim, a vida, ela é uma dádiva. Então, assim, e ela é especial porque só tem essa. E você é uma pessoa... Diogo, não existe nenhuma outra pessoa no universo igual a você. Você é especial por ser único. Então, assim, por ser único, eu preciso saber... A pergunta fundamental é, quem é o Diogo? Quando você responde essa pergunta, você sabe para que veio, você sabe para onde vai. Então, quando você próprio sabe essa resposta. Exato. E o grande problema é que muitas vezes a gente não sabe. Em grande parte. Então, um processo de psicoterapia engloba isso. É você analisar esses pontos e dizer assim, o que me move? Quem sou eu? E aí, dentro disso, às vezes você dá um passo para trás e fala assim, não, cara, eu tô bem no trabalho que eu tô. Não era isso. Era questão de religião, era questão de comportamento, era de relacionamento, era questão com o pai. Às vezes uma briga que ficou no passado com um avô, com um tio, que às vezes a pessoa fala, cara, você tá carregando essa dor por esse tempo todinho. Se livra disso. Lava a alma, né? Não tô dizendo que se aplica em todos os casos, mas assim, se uma pessoa chega à conclusão de falar assim, eu tô amarrada por causa disso, vamos resolver isso. Pô, legal, doutor. Então, tem várias vertentes. Então, o empreendedor, ele tem sucesso também, porque principalmente... E como você falou, sucesso é relativo, né? Sucesso é relativo, mas o empreendedor brasileiro, ele tende a ser um exército de um homem só, né? O cara que faz o marketing, ele faz a administração, ele faz a venda, ele faz a execução do trabalho. Então, assim... Vai entregar. Se a vida dele pessoal também tá complicada, não tem como ele separar isso tudo, né? Então, bagunçou a vida pessoal, bagunçou a vida do trabalho. Então, assim, é importante. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar. Hoje, para você ter um negócio, você se propor a ter uma empresa, a lidar com todas as adversidades que ter um negócio, que empreender tem, eu acho que o primeiro passo de tudo é a mente tá boa. O cara saber exatamente, ter todos esses passos aí, controle da mente, entender, tá resolvido em relação a isso, né? Como eu te falou, aquele cara que é frustrado por algum determinado motivo, ele vai empreender, pode ser que no meio do caminho dê algum problema, se ele não resolver essa frustração dele, né? Então, abordando tudo isso com a hipnose, com a psicoterapia, a gente pode dizer que a mente tem que estar blindada, literalmente, para ele poder conseguir fazer o negócio dele andar. Sim, esse é o cenário ideal e deveria ser assim, né? Deveria que a gente ter um cuidado. Tem uma coisa interessante que é assim, a gente separava, era comum a questão o corpo e a mente, como se fossem coisas distintas, né? Então assim, eu cuido do corpo, a mente eu não preciso. Mas na verdade o corpo é um organismo, então é uma coisa só. Então, não existe mente saudável com o corpo doente e nem o corpo saudável com a mente doente. Então, essas coisas se relacionam. Então, o que eu estou querendo dizer? O ideal é que você cuide da mente, o ideal é que você cuide, ou seja, no processo de psicoterapia, mas eu não quero ser o cara que... Você veio aqui para vender consulta. Não, justamente. Eu acho que nós, psicólogos, às vezes somos arrogantes com relação à ideia do que é terapêutico.
Às vezes um filme é terapêutico. Eu Vê falo, lá uma história, né, que te às vezes toca, você lê um livro e ele é mais terapêutico do que 5 anos de terapia. Pô, os psicólogos querem morrer quando eu falo uma coisa dessa. Mas é Cuidado lá verdade. embaixo, a hora que a gente sair. Exato, você não é, meu Deus do céu. Mas o que Ainda bem que não é ao vivo, eu não né? tô querendo dizer que isso é uma regra. Eu não tô querendo dizer que isso é uma regra. Eu tô dizendo que, às vezes, você assiste um filme, uma série, e uma frase te chama atenção e você muda pro resto da vida. Você fala, ó, eu vi isso aqui, me mudou. Às vezes um amigo conversa com você num churrasco e você muda. Você fala assim, nossa, E eu tive esse exemplo, hein? é? Uma pessoa me falou uma vez uma frase, cara, eu gosto muito dela, é muito simples, mas é uma coisa que eu aprendi a enxergar de outra maneira as pessoas. Por exemplo, tem muita gente que vive preocupado com o que os outros vão achar, fica reparando no que a pessoa está fazendo, não tem? Uhum. Isso eu acho que é uma característica do Sim. ser humano. Sim. E uma pessoa me falou uma vez exatamente isso, falou, Diogo, quando eu aprendi a enxergar só o que eu quero daquela pessoa, o que não me importa não me afeta. Então, é mais ou menos isso, né? Você enxerga só o que vai te trazer coisas boas. O que o cara, aquele cara fofoqueiro, não sei o quê, mas quando ele tá do seu lado, ele é um bom amigo, ele te ajuda e tal. Pô, olha só o lado do bom amigo, esquece que ele é fofoqueiro, se não tá te afetando. Vamos colocar nesse exemplo, né? Sim. Seria mais ou menos isso? O que eu tô falando é assim, primeiro, isso que você fala é a questão da expectativa. Eu quero do outro aquilo que... Sem saber se o outro pode me dar aquilo. Não, eu digo na questão de uma frase que mudou a maneira de ver. Não, Eu sim, vivia sim. preocupado, puta, eu vou fazer isso, será, não sei o quê. Sim. Depois que esse cara me falou isso, eu falei, caramba, olha só, cara, coisa tão simples. Então, e não foi um psicólogo, não foi num Foi um ambiente amigo. terapêutico. Então, é isso que eu tô falando. É que a gente, às vezes, a gente tem a vaidade, que é que toda sessão tem um insight maravilhoso e fala uma frase que fique martelando, mas às vezes a sessão é maçante. Às vezes a pessoa tá... Às vezes eu não tenho tempo de fazer nenhum tipo de intervenção. Às vezes a pessoa tá falando porque ela precisa desabafar. E tudo bem, é um processo. As pessoas, elas mudam quando elas têm recurso e quando elas querem. Então, o primeiro passo que você tem que ter é eu quero mudar. E aí, com a ajuda do psicólogo, do terapeuta, seja lá quem for, é ganhar recursos para fazer essa mudança. A gente estava falando, doutor, sobre a questão da mente do empresário, né? O quão importante é ele estar com a mente blindada para poder tocar o negócio dele, fazer a empresa dele ter sucesso conforme a necessidade que ele tem. Conclui para a gente essa explicação aí sobre a blindagem da mente. Não, então, eu fui na outras vertentes, mas basicamente é isso. A gente tem... O ideal é que você cuide da mente. Isso, o empresário, seja o trabalhador... A gente sabe que a terapia, às vezes, é elitizada porque o acesso é difícil, né? A gente deveria cobrar o Estado, a gente deveria cobrar o governo para psicoterapia. As pessoas cobram quem? O cara lá da frente, que é o psicólogo, o psicoterapeuta. Então, assim, o mundo ideal é que a pessoa cuide da mente. Ainda que pode surgir aquele argumento e dizer assim, o que eu ouço muito, né? As pessoas falam assim, meu pai nunca fez terapia. Meu avô nunca fez terapia. Terapia é você pegar uma... frescura. É uma enxada e carpinar um terreno, porque essas pessoas não têm problema. Veja, eu não sei o contexto. Eu não estou dizendo que a terapia vai mudar a vida de todas as pessoas. Ela tende a melhorar. Se é uma vida muito ruim, vai melhorar um pouco. Se é uma vida boa, vai melhorar um pouco, no mínimo. E aí quando você fala assim, mas meu avô, meu pai, meu tio não fez terapia. Às vezes era o cara que era agressivo, era o cara que batia na esposa, às vezes era o cara que era o antigamente o pessoal tinha esse hábito mesmo, né? Você vê aí os tiozinhos aí, um monte que, pô, minha avó mesmo, acho que ela apanhava do meu avô direto. Meu pai conta que ele chegava puto do trabalho, ou era ela ou eram os filhos. Então, e ele não fez terapia. Exato, e às vezes o cara é alcoólico, então o cara não faz terapia, mas é cheio de problemas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando generaliza, diz assim, olha, é frescura, precisa carpinar. Então, basicamente, assim, o mundo ideal é que a pessoa trabalhe a mente. E se a pessoa quer empreender, ainda mais o esforço que ela precisa da vida pessoal tende a ser maior. Então, a pessoa tem que dedicar mais tempo. Ainda que eu não ache que só a terapia resolve todas as coisas. Como a gente estava falando antes, às vezes a pessoa
algo pode ser terapêutico. Um serviço manual, marcenaria, pintura, alguma coisa, pedalar, fazer alguma coisa pode ser terapêutico para aquela pessoa. Uma atividade em Uma atividade si prazerosa. que possa estar blindando a É mente. diferente de psicoterapia, né? Tá, Que a psicoterapia são as ferramentas que você usa para terapia. Agora, o terapêutico, dançar pode ser terapêutico. Então, atividades assim, que você faz pode ajudar a pessoa de alguma forma. Legal, doutor, legal. Agora, uma outra questão que eu queria abordar contigo. Geralmente, o empresário, o empreendedor, ele é um cara muito solitário, né? As decisões da empresa, o que vai ser feito, é tudo o dono ali. Aquele que nem tem um ditado que fala assim, o gado só engorda nos olhos do dono. Uhum. E literalmente é verdade isso, né? Você pega aí grandes empresários que fala que tem lá um monte de CEO, de gerente, mas aquele cara tá vendo todo dia o que acontece na empresa dele e geralmente sozinho. Como essa solidão, né, ela afeta alguma coisa na mente da pessoa, essa questão do cara ter essa pressão de fazer tudo sozinho, de ser solitário, de às vezes não querer passar para a família aquele negócio, o cara tá o dia inteiro endividado, vai chegar em casa e ainda vai falar para a mulher, para não conseguir ter paz em casa ainda. Então, aonde que a gente pode unir essa hipnose, a psicoterapia, a terapia em si, para o cara lidar melhor com essa questão? Bom, a terapia, né? Eu estou chamando de terapia, psicoterapia inclui tudo, porque você pode ser um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, para ajudar aquela pessoa. Ela vai propiciar a esse sujeito uma reflexão maior sobre as coisas, né? Sobre o que ele tem feito. Lembra que a gente estava falando sobre a questão de sucesso, né? O que é sucesso, o que não é sucesso? Será que essa perseguição que a pessoa está tendo, será que é um desejo genuíno somente dela, que é autêntico? Será que é uma coisa dela? Será que é uma coisa relacionada ao outro? Então, assim, a psicoterapia vai ajudar nessa questão. Sobre o que é importante, sobre o que é valoroso na vida dela, essas reflexões podem ajudar. Agora, não necessariamente resolver isso. São várias coisas diferentes. É normal o cara ser solitário, o cara que empreende, não é? Mas a gente não é normal o ser humano se isolar. Tá. É normal você ter momentos de solitude, né? De você... É até saudável você... Momento de reflexão, momento de pensamento, de conversa interna. Tem gente que fala assim, eu converso comigo mesmo, eu sou maluco. Claro que não. Essa conversa é extremamente saudável. Conversar é argumentar é normal você conversar e argumentar com você mesmo sobre as situações. Então, é importante esse momento. Mas o ser humano não é uma ilha, não pode viver sozinho. É um ser que se relaciona, é um ser cultural. Então, toda vez que ele se encontra sozinho, que ele acha que está sozinho de alguma forma, ou se isola, ele tende a ter uma dor maior, né? Tem uma dificuldade maior. Então, o importante é se relacionar. Agora, a gente precisa fazer considerações, porque assim, imagina que, como o exemplo que você deu, é um empresário que está com uma dívida ali, com uma determinada dificuldade, e a esposa tem um outro trabalho com outras dificuldades. Tem situações em que é saudável trocar essas informações. E dizer assim, olha, tô com uma dívida. De desabafo até mesmo. E tem outras que não. Que, sabe, ela tem a preocupação do mundo dela, as coisas para fazer, e aí você só vai atrapalhar ali. Agora, vai depender do quê? Do contexto do casal, né? Do acordo do casal, porque eu gosto da ideia de que sempre que possível a transparência no relacionamento. Tem que ter um acordo, a ideia de que eu posso dizer para o outro tudo aquilo. Detalhes talvez a maneira que você diga. Talvez a forma como você diz, né? Eu acho que o grande problema dos relacionamentos é a forma que você... Quando você tenta adivinhar o que o outro pensa, né? Dizer assim, olha, você fez isso, você fez aquilo, e às vezes a gente só deveria mudar a forma. Dizer assim, olha, me senti de tal maneira quando percebi isso, me senti de tal maneira quando percebi aquilo. Então, acho que a configuração do casal é que vai determinar ali se é uma boa falar aquilo ou não. Mas é muito pessoal.
O que que a gente pode fazer, assim, de uma se é que pode chamar de dica, mas uma coisa que funciona, que seria universal? É buscar psicoterapia. Buscar psicoterapia, porque dentro desse processo vai ajudar em outras coisas, em outras... Sabe, a entender como é o processo do trabalho, como é a relação em casa, como é as divisões, como você pensa, qual é o objetivo, até onde você quer chegar, como você vê o mundo, qual é a sua forma de sucesso. Tem uma coisa muito interessante, que nem é a minha abordagem, mas da psicanálise, que Lacan fala do objeto de desejo, né? Lacan, um psicanalista, talvez um dos mais famosos depois de Freud, que é a ideia de que a gente se movimenta correndo em direção a um desejo, a um objeto. E o desejo é que movimenta a gente até esse objeto. E esse objeto, ele é transitório, né? Porque é um objeto hipotético. Aí você fala, pô, o que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte, imagina que aquele empresário que você fala solitário, ele pensa o seguinte, eu quero ter uma empresa X em tal lugar, assim, assim, assado. E aí ele vai lutar para ter essa empresa. Logo, ele não consegue se relacionar, ele não consegue fazer as coisas porque ele está com um objetivo e focado naquele ponto específico. Isso faz ele movimentar. Então, a vida toda, o tempo todo, ele está focado naquele objetivo. Na meta. Mas o que acontece quando ele chega naquele objetivo? Ele olha e fala assim, eu esperava sentir algo que eu não sinto. Tipo de saciar o desejo. Aí ele tem que ter outra meta. Aí ele vai desenvolver, aí ele vai falar, deve ser a meta 2, que é aí desloca o objeto de desejo. E aí ele vai pro próximo. E aí é isso que motiva o ser humano ao crescimento em geral, né? E aí Lacan vai entender, vai dizer, né, que a gente, na teoria, se movimenta quando o objeto é inatingível, né? Quando ele tá lá inatingível, você tá se movimentando e você não vê as coisas. Como diz a Dilma, quando você bater a meta, você muda a meta. mas olha que interessante, você olha para essa situação e fala assim, tá, e eu faço o que com isso? É você entender exatamente o objeto, né? Entender o quanto ele é seu e o quanto ele é do outro, e você aprecia esse movimento de ir em direção ao objeto. Então, se você tem consciência disso, você está sozinho aqui, até chegar lá, vamos apreciar esse momento? Basicamente, o que eu estou dizendo eu quero muito ir para a praia. E eu estou dizendo o seguinte, olha, quando a gente estiver indo para a praia, vamos olhar a paisagem? Vamos apreciar, aprender com a água. Olha, tem uma bica ali, olha, tem umas árvores bonitas. O que eu estou dizendo vamos olhar o processo até chegar lá. Legal. E aproveitar ele, né? Exato, aproveitar. Porque, assim, às vezes o caminho é mais importante que o destino. Olha que legal, importante isso aí, pessoal. Gravaram aí? Corte! Agora, doutor, para a gente encerrar, eu queria que você me falasse para nossa audiência aí um conselho, uma dica do cara que está realmente querendo empreender, que está empreendendo, que está com uma determinada dor. Dá a dica aí para o cara, para a pessoa usar no dia a dia dela, né, voltada nessa questão de auto-hipnose aí, que o senhor comentou que você é especialista aí. Dá a dica, pessoal, uma respiração, sei lá, fala alguma coisa aí que acho que vai servir para todo mundo aí. Mais uma vez, a questão das dicas universais é difícil, mas assim, algumas coisas que eu percebo, que eu vou lendo assim, que tem uma certa recorrência. Primeiro, é muito importante fazer. Então, se você quer empreender, é muito importante fazer. Ainda que você não esteja tão preparado quanto você acha. A gente tende a esperar um estado que é irreal. A gente pensa o seguinte, eu preciso estar pronto para fazer determinadas coisas. Mas você só vai estar pronto quando você tiver uma certa experiência fazendo. Logo, se você não faz, nunca estará pronto. Então, a dica principal de empreender é faça. Ainda que você não consiga fazer da forma que você gostaria. Mas faça para que você se movimente na direção até o momento, até a forma que você queira, até a perfeição que você busca. Então, principalmente no início, o feito é melhor que o perfeito. Sim. E com relação à saúde mental, se tiver condição, procure a psicoterapia. Procure
psicoterapia. Muita gente não sabe. Você vai encontrar alguma resposta. Vai te ajudar, não vai te prejudicar de alguma forma. A psicoterapia, no pior do cenário, vai te melhorar um pouco. Tá. Então, assim, muita gente não sabe, mas a psicoterapia, se você procura, por exemplo, um psicólogo, você consegue abater a pessoa, tem o convênio, né? É que às vezes o convênio é difícil você encontrar especialista, então, mas você pode procurar um especialista, o convênio reembolsa esse valor, a grande maioria reembolsa, quando não reembolsa o total, uma parcial. E tem ainda a possibilidade de imposto de renda. Então, a pessoa fala, eu gastei lá 10 mil reais por ano num psicólogo. Você restitui esse valor no imposto de renda, se você abate. E às vezes a pessoa deixa lá o imposto de renda, restitui nem metade do que ele gastou lá com dinheiro. Então, se você é um empresário e paga imposto, utiliza faz a sua psicoterapia e restitui esse dinheiro no imposto de renda. Então, basicamente o feito é melhor que o perfeito, principalmente no início. E busque psicoterapia, busque ajuda. Às vezes você precisa se ouvir falando. Às vezes é muito comum na psicoterapia, a pessoa tá desabafando, falando, ela começa a se ouvir e começa a falar, cara, mas nem eu acredito no que eu tô falando. Ela começa a voltar e dizer assim, não, isso não é real. Sim. E ela vai encontrando um caminho por ela mesma. Legal, doutor. Então, às vezes você vê um insight, às vezes a pessoa fala uma coisa e você tira aquela pergunta novamente com as mesmas palavras e ela fala... Responde diferente até, né? Exato. E aí ela vai, nesse processo de aprendizado, ela vai crescendo como pessoa. Então, basicamente, feito melhor que perfeito, buscar a psicoterapia e a psicoterapia vai te ajudar a entender o que é seu, o que é do outro, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus desejos, para onde é que eu quero ir, para onde eu quero ir. Legal, doutor. Eu agradeço muito aqui. Eu que lisonjeado. Nosso bate-papo foi muito bom. Por mim, teria 5 horas aqui a gente falando que gostoso, assunto tem, né? Conversa leve. Assim. Bacana. Eu quero indicar aí, pessoal, o Dr. Jefferson Silva, ele é proprietário da Mentale Hipnoterapia aqui no Tatuapé. Quem tiver interesse, busca lá no Instagram, vocês vão encontrar, tá? Eu quero agradecer todo mundo. Quero agradecer ao Dr. Jefferson aí pela aula que ele deu pra gente. Que isso. E bora. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço, muito obrigado, Diogo. Tudo de bom. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, Diogo.